Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso de número 10. Eu vou mudar meu sermão, irmãos. Minha voz já não está boa para pregar um sermão de 40 minutos, os irmãos estão bem cansados. E semana que vem, eu estava ali conversando com a irmã, nós teremos o reencontro do acampamento. Então o que é que nós faremos? Eu vou convidar desde já todos que vieram para o acampamento para estarem conosco no culto de Santa Ceia semana que vem. Nós teremos o nosso culto normalmente, mas após o término do culto, nós estaremos fazendo uma retrospectiva com vídeos, com algumas imagens, com momentos marcantes do nosso acampamento. E estaremos então tendo ali alguns momentos de troféus que serão dados a algumas pessoas que dormiram demais, que comeram muito, que roncaram muito durante a noite e coisas desse tipo. Então será o nosso momento de reencontro. Seria no sábado, mas para facilitar a participação de todos e também não enchermos mais um dia da semana com programação, visto que foi muito puxado esse mês passado e esse mês de abril será também muito puxado. Nós colocaremos no domingo após o culto de ceia. Então todos que vieram para o acampamento estão convidados a estar conosco semana que vem, às 6h30 da noite. Ainda que você seja de outra igreja, fale lá com o seu pastor, diga, olha, é só um domingo, eu quero muito estar nesse momento de culto com os irmãos de bom conselho. Se você não pertence a nenhuma igreja, será uma alegria ter conosco, visto que será num horário conveniente para todos estarmos juntos participando, tá bom? Então, o que é que nós faremos? Nesse culto, então, para toda a igreja e para todos os irmãos do acampamento, nós estaremos fazendo uma exposição também dentro da temática de santidade, para que nós possamos ainda analisar algumas questões e aqueles que não vieram conosco possam também ouvir falar sobre essa tão importante temática. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Pai amado, fala conosco nessa manhã. Durante esses dias nós aprendemos tanto do Senhor, mas nós queremos continuar aprendendo, nós queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, fala conosco nesse instante, ó Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se há uma razão, irmãos, pela qual nós devemos ser santos, é porque Deus nos chamou e nos separou do mundo para isso. Versículo 9 vai nos mostrar exatamente isso, que nós somos raça eleita. Aquilo que nós cremos e pregamos constantemente. Que nós só somos crentes porque primeiro o Senhor nos escolheu. Que nós só tememos a Deus porque primeiro Ele tocou em nosso coração através do seu Santo Espírito. Nós somos raça eleita. Mas quem nós somos? É sobre isso que eu queria falar brevemente essa manhã. Quem nós somos? É uma pergunta para a nossa reflexão. É bem verdade que ao longo da história da igreja nós já fomos chamados de muita coisa. Já fomos chamados de bode, já fomos chamados de povo da capa preta, do livro da capa preta. Já fomos chamados de diferentões, de santarrões. Já fomos chamados de religiosos. Já fomos chamados de fanáticos. Há muitos que chamam os crentes de fanáticos. São muitos títulos que o mundo pode dar a nós. Paulo vai dizer que para os que não temem ao Deus, a pregação do Evangelho ela é uma loucura. Então nós também já fomos chamados de loucos por alguns. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer qual é a nossa identidade. A Bíblia vai nos mostrar quem de fato nós somos. E em primeiro lugar, Pedro, ao falar a esse povo, ele vai dizer que nós somos um povo privilegiado. Versículo de número 9. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva. A primeira coisa que ele destaca é que nós somos um povo privilegiado. Havia muitas nações pelas quais Deus poderia ter escolhido para entregar a sua lei, entregar os seus mandamentos, para revelar-se poderosamente. Mas Deus escolheu Israel. E isso fazia de Israel um povo privilegiado. E isso fazia de Israel um povo extremamente abençoado. Porque Deus poderia ter escolhido a todos ou a nenhum, mas escolheu Israel e isso fazia deles um povo privilegiado. Quando a gente lê Êxodo capítulo 19, na preparação para a entrega dos 10 mandamentos, o que é que nós encontramos lá? Um povo que tem acesso a Deus, um povo que tem a proteção de Deus, um povo que é conduzido, guiado pelo Senhor. Deus ia guiando o povo com a coluna de fogo, com nuvens para não queimar o sol sobre eles. Povo privilegiado, um povo que tinha o acesso a Deus, a proteção de Deus, a direção desse Deus, e um povo que recebeu promessas desse Deus. O povo recebia promessa de Deus a todo instante. Vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir a terra, vocês haverão de comer o melhor desta terra. E de fato Deus prometeu e cumpriu para o povo as promessas que ele fez. Nós somos um povo, irmãos, privilegiado. Afinal de contas, ou aliás, não apenas o povo lá de Israel do Antigo Testamento era um povo privilegiado, nós continuamos sendo esse povo privilegiado. Se nós estamos aqui nesta manhã reunidos para adorar o Senhor, é porque os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram destapados, os nossos pés foram firmados, conforme diz a oração de Davi no Salmo 40, verso 17. Deus é aquele que o tirou de um tremendal de lama, obrigado, meu irmão, firmou seus pés sobre uma rocha. Então, se nós estamos aqui, é porque primeiro Deus abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração, destapou os nossos ouvidos e firmou os nossos passos, para que a gente pudesse servir Ele. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Há muitos, se não milhares e milhões, que nesse instante continuam vivendo a sua vida, amanhecendo mais uma manhã de domingo, sem propósito algum de vida, sem rumo, sem direção alguma, vivendo a vida apenas por viver, trabalhando para comer, para se vestir, dormindo para trabalhar, e nada mais do que isso. Mas nós, não porque somos melhores, mas porque fomos escolhidos, nós nos acordamos porque nós sabemos que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Nós dormimos em paz porque nós sabemos que o Senhor está conosco. E nós descansamos nos braços do Eterno porque nós cremos que as promessas deles não falhará. Promessa do Todo-Poderoso, ela haverá de se cumprir. Nós somos um povo privilegiado porque nós temos um Deus santo. E esse Deus santo é o nosso Deus. Além disso, o versículo 9 nos mostra também que além de nós sermos um povo privilegiado, nós somos um povo missional. Diz aí o versículo de número 9. Sacerdócio real. Que seria esse sacerdócio real? Era função do sacerdote, queridos irmãos, ensinar a lei de Deus ao povo. Era função do sacerdote trazer sacrifícios do povo a Deus. Era função do sacerdote abençoar o povo em nome de Yahvé. Mas agora nós encontramos a Bíblia nos chamando de sacerdotes. Sacerdote era uma função específica, a qual o próprio Deus designara, começando por Arão e a toda a sua descendência, aos seus filhos. Deus havia estabelecido uma linhagem sacerdotal para dedicar-se exclusivamente ao trabalho do Senhor. Mas agora, essa menção do sacerdócio não se limita mais à casa de Arão. Porque Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real. Que nós podemos fazer isso. Que nós devemos ter esse ofício sacerdotal. Por isso que nós entendemos então que nós somos um povo privilegiado e somos um povo missional, porque nós temos agora o dever de, assim como sacerdotes, ensinar a lei de Deus aos outros, proclamar os feitos do Senhor aos outros. E, irmãos, isso não será feito se nós não vivermos em santidade. Já diz o velho ditado que a palavra até convence,
mas o exemplo ele arrasta. As nossas palavras serão frívolas, as nossas palavras serão vãs, se nós não carregarmos sobre nós o nome do nosso Deus e uma vida que anda em integridade. É bem verdade que ninguém poderá se espelhar completamente em nós, porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores que estamos sendo aperfeiçoados dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós devemos sim sermos um povo sacerdotal que proclama, que anuncia, que vive de maneira separada para o Senhor. Pregou aqui o seminarista Micael a respeito de Daniel. Eu não vou me contaminar com essas coisas. Eu não serei como os iguais. Eu não serei como todos os demais já vivem, porque nós somos um povo, além de privilegiado, nós somos um povo missional. Mas, terceiro lugar, o texto vai nos mostrar também que, além disso, nós somos um povo purificado. Quando então vai dizer, nação santa. Nação santa. O que tornava Israel uma nação santa, a despeito das demais nações que já existiam? O que é, irmãos, que fazia com que o povo de Deus lá no Egito fosse diferente dos egípcios? Moravam na mesma região, tinham os mesmos moldes de casa, comiam das mesmas comidas, pisavam no mesmo solo. Por que esse povo era diferente dos demais? Êxodo capítulo 12 vai nos mostrar que o Senhor diz ao povo que enviaria a 10ª praga, e essa seria a praga final. Mas o povo deveria preparar na Páscoa um cordeiro pascual. Esse cordeiro seria imolado, o sangue seria derramado, e esse sangue seria passado sobre os umbrais das portas. Mesma coisa que Moisés faz com o povo para se aproximar de Deus. Arão mata o cordeiro, pega a bandeja, pega ali alguns tipos de galhos esponjosos e asperge o sangue sobre o povo. Isso tornava o povo santo, puro. O que tornava então Israel diferente dos egípcios? Era tão somente o sangue do cordeiro, que era aspergido sobre eles, que foi colocado sobre os umbrais das portas, que mostrava que naquela casa, que naquela família, um cordeiro foi morto para que a vida fosse dada a eles. E Pedro, reconhecendo tudo isso, lembrando e rememorando tudo isso, vai dizer, nós somos uma nação santa. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Não fomos nós que nos auto-santificamos, foi o Cordeiro de Deus, que diz João Batista, que tira o pecado do mundo, que morreu para nos santificar. Israel não era diferente dos egípcios porque eles se auto-fizeram, mas porque um cordeiro foi morto, para que através desse sangue eles fossem purificados. Então nós somos uma nação santa. Mas em quarto e último lugar, diz o texto no versículo 9 ainda, povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva. Nós somos, irmãos, um povo para possessão especial de Deus. É curioso essa menção, propriedade exclusiva. Quando Pedro menciona essa propriedade exclusiva, Pedro aqui está tirando um exemplo que talvez para nós que somos do interior, lá do Bom Conselho, saibamos muito bem como funciona. E vamos aqui lembrar da imagem de um rico fazendeiro. Alguém que tenha muitas posses, muitas propriedades, vastas terras. E ao longo dessas terras, dessas propriedades, há muitas casinhas. Casinhas para moradores, espaço para colocar material, casas abandonadas, talvez uma casa específica para alguém que está morando naquele terreno. Mas de todo o terreno, do vasto terreno da longa fazenda, aquele dono, aquele proprietário sempre faz uma casa específica, a sede da fazenda. Uma casa especial, diferente, mais aconchegante, mais visitada, habitada. Ela não está empoeirada e cheia de coisas velhas que estão lá há mais de um ano sem ninguém lá.
é um recanto onde você de fato repousa a cabeça. É o lugar onde você vai, visita, onde você tem mais zelo, onde você dá maior atenção. Pedro vai dizer, nós somos uma propriedade exclusiva. Toda a terra é de Deus. Mas o povo a quem Deus escolheu, o povo a quem Deus chamou, o povo a quem Deus comprou pelo seu sangue, tem uma participação mais ativa de Deus. Porque toda a terra pertence ao Senhor, mas há uma possessão específica onde Deus visita com mais frequência. E se tem uma possessão específica a qual Deus visita com mais frequência, irmãos, essa somos nós, a igreja do Senhor. É bem verdade que Deus está aqui, está lá fora, ela está lá em outras regiões longínquas. Mas é bem verdade que Deus está habitando no meio do seu povo, entre os louvores, Deus está trabalhando em nosso coração, está vivendo, está de maneira mais atuante no seio da sua igreja. Porque nós somos um povo de propriedade exclusiva, nós somos uma possessão especial. Então, quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos, irmãos, um povo próximo de Deus. Nós somos um povo que fomos privilegiados ao sermos escolhidos por Ele. Somos um povo missional, chamados para anunciar, não apenas crer na santidade, mas viver e anunciá-la aos outros, porque sem ela nós não veremos a Deus. Povo purificado, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que não vive nas imundícias do pecado, que não se contamina com as iguarias desse mundo. Mas nós somos também um povo para possessão especial de Deus. Um povo onde Deus faz morada. Um povo onde Deus de fato habita. Um povo onde de fato Deus conduz esse povo. Nós devemos ser assim. Como é que isso acontecerá? Lucas capítulo 2 fala sobre um homem chamado Simeão. E diz que o Espírito Santo habitava aquele homem, ao ponto de conduzi-lo ao templo. O Senhor estará conduzindo a nossa vida quando nós estivermos cheios do seu Santo Espírito. O Senhor estará santificando ainda mais a nossa vida quando nós estivermos cheios do seu Santo Espírito. O Senhor nos fará compreender a riqueza da sua majestade e glória quando nós estivermos cheios do seu Santo Espírito. Nós o veremos com mais clareza, nós o desejaremos com mais fervor, nós requereremos estar mais em sua presença com mais frequência, quando o Espírito Santo de fato habitar, preencher e transbordar o nosso coração. Por isso, irmãos, talvez o nosso desejo neste acampamento, neste encerramento, deve ser de buscarmos sermos mais cheios do Espírito Santo. Afinal de contas, a santificação é uma obra que quem opera é o Espírito Santo de Deus. E se a gente deseja de fato sair daqui e viver ela, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus inunde nosso coração. Então eu queria convidá-los a gente encerrar, ficarmos em pé e orarmos ao Senhor nesse instante. Nós vamos dar as mãos, juntar os bancos aí, para orarmos ao Senhor. Todo mundo, ninguém fica de fora, por favor. Só os irmãos que vão tirar foto da mídia, mas os demais fiquem todos de mãos dadas. Nós vamos clamar, queridos irmãos. Se nós não sairmos daqui, após 3 dias, ouvindo tantas mensagens por diferentes pastores sobre a necessidade de santidade, se a gente voltar para casa e já no caminho nós vivermos ou demonstrarmos algo diferente disso, certamente não vai ter valido a pena o acampamento. Se amanhã, ao voltar para a sua rotina normal, você já começar o dia com clamores, murmurações, reclamações, gritarias e discórdias, certamente não valeu de nada esse acampamento. Mas se amanhã, na volta para a rotina, você começa a usar tudo aquilo que lhe angustia como sendo um meio para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sim, certamente terá valido a pena a nossa vinda aqui. E eu espero que a gente possa voltar para casa e continuar a nossa vida, porque o texto diz, seguir a paz, é uma ideia de continue vivendo assim. Se você voltar para casa e continuar vivendo essa santidade a qual nós íamos buscar aqui, aí sim terá valido a pena o nosso acampamento 2024.